Saudar o povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para o povo de Deus, a paz. A paz do Senhor Jesus, a paz.
Quero saudar o povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Quero deixar uma palavra de Deus para o povo de Deus nessa noite. Uma palavra do Senhor fica... Quero deixar uma palavra de Deus, né, para os irmãos. Fica quando Jesus ele vai até o João Batista para ser batizado. E a palavra de Deus fala que Jesus ele sai de Nazaré, ele vai até ali o Rio Jordão para ser batizado pelo João Batista. E a palavra de Deus fala para se cumprir a palavra de Deus, uma voz que clama pelo deserto. E a palavra de Deus fala que Jesus ainda não tinha começado o seu ministério. A Bíblia fala que Jesus ele vai até o João Batista e sai de Nazaré, da Galiléia, vai até o Jordão. E a Bíblia diz que Jesus ele vai ser batizado pelo João Batista. E quando ele chega ao João Batista no Rio Jordão, e João Batista pergunta: eu necessito ser batizado por ti, você vem até mim? Mas Jesus fala para se cumprir a escritura, a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor fala que quando Jesus ele foi batizado pelo João Batista, a palavra do Senhor fala que desceu o Espírito Santo como uma pomba sobre Jesus. E Jesus ele foi batizado pelo Espírito Santo quando ele foi batizado pelo João Batista nas águas. Mas ele foi batizado, depois saindo das águas, pelo Espírito Santo. E ele foi batizado pelo poder de Deus naquele momento. E a Bíblia, a palavra do Senhor fala que Jesus ali foi batizado pela presença do Pai dele, pelo Espírito Santo. Ele foi batizado. Mas a palavra do Senhor fala também que ele foi levado para o deserto. Jesus ele foi batizado, mas ele não foi fazer a obra não. Primeiro ele é batizado pelo Espírito e ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus ele fica 40 dias, 40 noites no deserto, sem comer nada, sem beber nada. Jesus agora ele está passando mais uma preparação para o teu ministério. Ele estava sendo preparado com algo maior, mais um revestimento de poder. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, porque quando ele vai até o João Batista para ser batizado por João Batista nas águas, mais poderoso que ele recebeu foi o Espírito Santo, sendo batizado direto por Deus. Ele recebeu ali o Espírito Santo e ele foi batizado pelo Espírito Santo, mas agora Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Ele fica 40 dias, 40 noites sem comer nada. E a Bíblia diz que ele passa por uma provação, porque o inimigo parece para Jesus, fala que você, o Filho do Homem, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus fala, não só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. E ali Jesus estava passando uma provação tão grande naquele deserto. Mas Jesus estava sendo preparado, porque quando ele saísse daquele deserto, ele já vai sair para a missão, já vai sair para fazer a obra do Pai. Porque Jesus ainda não começou o teu ministério. Que a palavra de Deus fala que Jesus, ele começa o teu ministério com 30 anos, ele começa o teu ministério sobre a terra. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi tentado pelo adversário. O inimigo leva Jesus ali por cima do monte, mostra o teu reino, mostra tudo para Jesus, fala, ó, você me adorar, eu dou tudo isso para você, esse reino, tudo isso aí eu te dou. Mas Jesus ali, ele venceu o inimigo usando a palavra. Ele vence o inimigo ali, negando a proposta do inimigo, que o inimigo queria tirar Jesus do propósito de Deus, que Deus tinha enviado o teu filho sobre a terra. Jesus ele vem com um propósito, a salvação da população do mundo. Então Jesus ele tinha uma missão sobre a terra de pregar a palavra do Senhor. Mas por tudo, antes de ele começar o ministério, ele foi provado no deserto, ele foi provado pelo adversário.
mas foi tudo também a permissão de Deus. E quando ele acaba a provação no deserto, a palavra do Senhor fala que os anjos do Senhor vêm servir a Jesus, porque Jesus estava ali fadigado, sem comer nada. E a Bíblia diz que muitos historiadores falam que Jesus ele ficou 40 dias, 40 noites, sem comer nada, mas bebendo água. Uns falam que Jesus ficou bebendo água e sem comer nada, 40 dias, 40 noites. E a palavra do Senhor fala que ele conseguiu ficar esse tempo todo em jejum, em oração, orando. E quando ele acaba de orar, a Bíblia diz que Jesus agora vai fazer a obra. A palavra do Senhor fala que Jesus agora, ele vai fazer a obra em lugares tenebrosos. Ele vai para Cafarnaum. E a Bíblia diz que Cafarnaum era um lugar de trevas. Cafarnaum era um lugar que tinha muitos demônios. Jesus vai para o lugar ali tenebroso, mas a Bíblia fala que a luz brilhou sobre aquele local. Porque quando Jesus passou em Cafarnaum, a luz resplandeceu naquele local. E a gente teve muita libertação em Cafarnaum. Teve muitas libertação, muitas pessoas foram libertas pela mão de Jesus. Jesus agora está começando o teu ministério com libertação, libertando as pessoas em Cafarnaum. E a Bíblia diz que Jesus começou a operar tanta libertação em Cafarnaum, mas a Bíblia diz que Jesus ainda, ele estava andando sem discípulo, ainda não tinha levantado discípulo nenhum ainda. A Bíblia diz que Jesus agora vai escolher Pedro, vai escolher João, vai escolher Tiago, esses homens, para ser agora teus discípulos. Porque Jesus estava na terra uma missão para levantar discípulos, porque ele estava na terra com pouca duração sobre a terra. Ele estava na terra pregando a palavra do Pai, o reino de Deus, o reino do céu. A palavra do Senhor fala que tinha os homens que estavam pescando, e eles não estavam pegando peixe nenhum. Mas quando Jesus se apresenta ali naquele mar, Jesus fala para aqueles homens, lança a rede. A Bíblia diz que aqueles homens passaram noite e dia sem pegar nada. Mas quando Jesus falou para eles, lança a rede. E quando eles lançaram a rede, a palavra do Senhor fala que eles pegaram muito peixe. A palavra do Senhor fala que o barco deles estava em pique, pronto a afundar. Aqueles homens, eles teve que dar sinal um para o outro de longe, para poder ajuda, para eles poderem ali levar aquele barco até a beira do mar. Porque eles pegaram tanto peixe, foi um milagre muito forte que Jesus operou ali, quando mandaram aqueles homens lançar a rede. Aqueles homens estavam com a fé ali frustrada, porque eles estavam a noite toda pescando, não pegaram nada. Eles estavam ali fadigados, eles não estavam mais acreditando. E eles pensaram que não ia pegar mais nada, mas quando Jesus se apresentou, Jesus falou para eles, lança a rede. Imediatamente, quando eles lançaram a rede, e eles pegaram tanto peixe, e a Bíblia diz que eles ficaram admirados para aquelas maravilhas que Jesus, com apenas uma palavra, falou para eles, lança a rede. Eles lançaram a rede, e eles pegaram muito peixe. E a Bíblia diz que Jesus operou esse milagre. A palavra do Senhor fala que aqueles homens, Jesus fala para aqueles homens, siga a mim, fazereis pescadores de homem, agora não pescadores mais de peixe. Imediatamente, aqueles homens largaram tudo, largaram a rede, largaram aquele trabalho de pescador, agora eles vão seguir a Jesus. E a palavra de Deus fala que aqueles homens vão seguir Jesus agora, vai ver as maravilhas de Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus, ele passa em todas as terras, operando ali sinais, prodígios, maravilhas, milagres, libertação. A Bíblia diz que Jesus vai transformar a água em vinho. Jesus transforma a água em vinho. Primeiro milagre que Jesus vai operar agora, transformando a água em vinho. A Bíblia diz que Jesus foi convidado para essa festa. A palavra do Senhor fala que o vinho acabou. E a mãe de Jesus sabia que teu filho ia operar milagre. Porque a mãe de Jesus chega e Jesus fala, filho, o vinho acabou.
E Jesus fala para a mãe dele: mulheres, que eu tenho contigo, mulher? Porque ela sabia que o filho dela ia operar milagre. Ela sabia que o filho dela era filho de Deus, que foi enviado na terra por uma missão. Ela sabia que o filho dela não era qualquer pessoa, era enviado de Deus, porque a Bíblia diz que quando ela engravidou, ela não teve relação com ninguém. A Maria era uma mulher pura, uma mulher que não tinha se deitado com homem nenhum. E a Bíblia diz que o pai de Jesus, José, quando ficou sabendo que a tua mulher estava grávida, ele levou um susto. Ele fala: mas como é que pode isso? Ele ficou sem tocar na tua esposa. Mas a palavra do Senhor fala que de noite José teve um sonho com o anjo do Senhor. E o anjo fala para José: José, não se assusta, porque que a Maria está gerando é do Espírito Santo. E ele vai vir sobre a terra para preparar o caminho dos pecadores, para levar a salvação os filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele vem com uma missão sobre a terra para levar os nossos pecados sobre a cruz. Ele vem sobre a terra para pregar a salvação. A Bíblia diz que Jesus, quando ele vem sobre a terra, ele também ali tinha uma profecia sobre a vida de João Batista. A Bíblia fala que uma voz que clama sobre o deserto. João Batista também não era uma pessoa simples, era uma pessoa que foi escolhido por Deus. E João Batista foi uma pessoa, foi uma criança escolhida desde o ventre. Antes de ele ser gerado, já tinha uma profecia sobre a vida de João Batista. Uma voz que clama no deserto. Então João Batista preparou o caminho para o Messias. Agora o Messias está pregando a palavra do reino de Deus. Está proclamando a palavra, está pregando a palavra do Senhor. E Jesus ele opera esse milagre naquele lugar ali, no Caná de Galileia. Foi o primeiro milagre de Jesus que ele opera. E só que estava tendo alvoroço, as pessoas estavam falando sobre os milagres de Jesus. Porque na onde Jesus passava, estava chamando a atenção do povo. E as multidão ia atrás de Jesus, porque eles viam os sinais, maravilha, que Jesus operava, muitos sinais, muitas maravilhas. E a Bíblia diz que aqueles sinais que aconteceu ali na Caná da Galileia, o vinho, a água transformou em vinho. E a palavra de Deus fala que Jesus usou a talha. A talha, naqueles tempos, era usado pelos judeus para purificação. Lavava os pés, as mãos para entrar no templo. Então Jesus fala para aqueles homens que estavam ali, e fala assim, competra a talha com água, enche a talha com água, porque as talhas estavam vazias. Jesus manda aqueles homens ali completar a água que estava faltando sobre as talhas. E a Bíblia diz que Jesus ali ora para aquela água transformar em vinho. Foi um milagre sobrenatural que Jesus operou, transformando aquela água em vinho. E quando Jesus manda levar para o mestre Sala, e quando o mestre Sala experimentou aquele vinho, ele fala, nossa, o melhor vinho que foi servido agora. E Jesus operou aquele milagre sobrenatural. E a Bíblia diz que Jesus, ele começou a operar ali maravilhas, sinais de Deus. E a fama de Jesus foi espalhando para todo lado. Porque na onde Jesus passava, tinha curas, libertação, tinha milagre, coisa sobrenatural. E a Bíblia diz que Jesus, ele chegava ali, ele acabava com a tristeza. Não, Jesus chegava, ele ressuscitava os mortos. Jesus, onde ele passava, ele operava milagre. Ele curava as pessoas. Jesus, ele falou, aquele que crê em mim, vão fazer as obras maiores que eu fiz. Que você crê em Jesus, você vai fazer as obras maiores. Você vai fazer coisas maiores que ele fez. Porque Jesus, ele deixou uma promessa sobre a terra. Jesus deixou uma promessa falando assim, eu derramarei meu espírito sobre toda a carne.
E Jesus, ele foi ungido por esse específico. Ele foi ungido pelo Espírito Santo do Senhor. Porque quando Deus, ele unge uma pessoa, é por um específico. Deus, quando derrama a unção sobre a vida da pessoa, é para fazer a obra do Senhor, para separado para fazer a obra do Senhor. É uma pessoa separada por Deus. Porque a Bíblia diz que todas as pessoas que são ungidas pelo Espírito Santo do Senhor, é uma pessoa que são diferentes, tem a unção sobre a tua vida, porque você foi ungido pelo Senhor. E você é separado para o Senhor. Porque é o Espírito Santo de Deus, ele te unge com a unção. Mas tem a diferença, a unção entre os dons. A unção é uma coisa, dons é outras. A unção é algo dizendo que a pessoa foi ungida por Deus. Que a pessoa carrega uma unção do Senhor sobre a vida. Como aqueles tempos Deus ungia as pessoas para ser reis, pessoas para ser profeta, eram ungidos pelo Senhor. É como o dia de hoje, não mudou. Deus continua ungindo as pessoas. Deus continua levantando as pessoas ungidas. Pessoas ungidas, cheias da unção de Deus. Mas Jesus, quando ele foi ungido, ele foi levado para o deserto. Quando você é levado para o deserto não é lugar para a morte, não. Deserto é uma preparação de Deus. Porque quando Deus te leva você para o deserto, Deus está te preparando você para a obra dele. Mas no deserto, você vai ser preparado. No deserto, você vai ser provado por Deus. No deserto, Deus vai te preparar, você vai fazer a obra. Porque Jesus, quando ele foi para o deserto, ele venceu as batalhas, ele venceu ali as tentações. E no deserto, Jesus não negou ali que Deus enviou ele para aquela obra. Ele não negou a Jesus, ele continuou na posição. Mesmo que o inimigo mostrou o teu reino, mesmo que o inimigo mostrou tudo o teu reino para Jesus. Mas ele não olhou para trás, ele não aceitou a proposta do inimigo. Porque ele sabia que o inimigo ali vem para tentar quebrar o propósito de Deus. Porque muitas vezes é assim também na vida daqueles que servem o Senhor. Muitas vezes o inimigo vai lançar propósito para tentar tirar você da direção de Deus. Muitas vezes o inimigo vai oferecer algo na tua vida para tirar você da presença do Senhor. Muitas vezes o mundo vai oferecer coisas para tirar você da direção de Deus. Mas você tem que olhar para o Senhor, para aquilo que Deus te chamou. E o inimigo mostrou para Jesus o reino dele, falou: tudo isso é meu, tudo isso eu te dou. Mas Jesus venceu o inimigo através da palavra. Jesus venceu o inimigo usando a palavra, porque o inimigo falou: tudo esse reino é meu, eu te dou. Mas Jesus, ele venceu. Porque quando nós pegamos com Jesus, mesmo que nós estamos no deserto, mas o deserto não é morte, não é para morte não. O deserto é uma preparação, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. Porque quando Deus ele tem uma grande obra na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, ele leva para o deserto. E muitas vezes o deserto dói. Muitas vezes o deserto é doído. Muitas vezes o deserto não é da maneira que nós queremos, mas da maneira que Deus quer. Às vezes você fala assim: Deus, mas está doendo esse deserto. Está doendo para esse deserto, mas esse deserto é para uma preparação. No deserto você não vai ter fama. No deserto você não vai sair em cartaz de fama, não. No deserto você vai estar sozinho com Deus. No deserto você não vai ter muitos amigos, não. No deserto vai passar você e Deus sendo provado. Porque a Bíblia diz que Deus levantou João Batista no deserto, no Rio Jordão. Ele estava pregando a palavra da salvação. Ele estava pregando a palavra do reino. Ele estava pregando aquela raça de vibra. Se conserta-te. João Batista estava pregando palavra dura. João Batista estava pregando palavra de arrependimento. Porque João Batista, ele estava pregando palavra e muitos ali aceitavam Jesus, muitos passavam pelas águas, muitos aceitavam Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é espada de dois gumes, ela corta até medula. A palavra do Senhor, ela que liberta. É a palavra de Deus, ela que transforma.
A palavra de Deus que prepara o coração do homem. A palavra do Senhor é os mandamentos que Deus deixou na terra. Deus falou: se obedecer a minha palavra, que você obedecer a palavra de Deus, você vai comer o pão de melhor sobre essa terra. Porque Deus falou, Deuteronômio 28, que você obedecer a minha palavra, as minhas bênçãos vai estar sobre a tua vida. As minhas bênçãos vai te seguir. Mas que você de obedecer a minha palavra, as maldição também vai te seguir, as maldição. Então Deus deixou o princípio dele, a palavra dele, para nós seguir a palavra do Senhor. E nós não podemos sair da palavra de Deus, não. Nós temos que andar dentro da palavra do Pai. Porque a palavra do Senhor é a chave da vitória, é a palavra. Porque quando você obedece à palavra do Senhor, o céu se abre sobre a tua vida. A unção de Deus desce sobre a tua vida. Deus te levanta você sobre a terra quando você obedece à palavra. Quando você começa a obedecer à palavra do Senhor, as bênçãos de Deus vai começar a te seguir, as bênçãos do Senhor. As comportas do céu vai estar abertas sobre a tua vida, hein? Você vai ver anjo subindo, você vai ver anjo descendo, como Jesus viu ali naquele deserto. Porque Jesus estava no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, mesmo você está passando pelo deserto, mas você vai ver o céu aberto. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo sobre a tua vida. A maior experiência quando uma pessoa passa pelo deserto. Aquele que não passa pelo deserto, ele não tem experiência com Deus. Aquele que tem experiência, aquele que tem a marca do deserto. Porque o deserto, ele traz amadurecimento. O deserto, ele faz você crescer. O deserto, ele muda o teu caráter. O deserto, ele muda a tua mentalidade. O deserto não é para a morte, não. No deserto, você vai ver a providência de Deus sobre a tua vida. No deserto, você vai ver Deus movendo o céu por tua causa. No deserto, você vai ver os maná descendo sobre a tua vida, como Deus cuidou do teu povo no deserto. O deserto é uma preparação. No deserto, Deus está provando o que é o caráter do homem de Deus, da mulher de Deus. Deus está provando o caráter no deserto. Porque muitos querem largar Jesus quando passa pelo deserto. Muitos querem voltar para trás quando passa pelo deserto. Muitos vai ser reprovado na mão de Deus. Porque o deserto, às vezes, você vai passar sozinho. Mas você vai passar com Deus. Você não está sozinho, você está com Deus nesse deserto. Você pode pensar, Deus, estou sozinho nesse deserto. Você não está sozinho nesse deserto, não. Você pode falar, Deus, muitos me abandonaram nesse deserto. Não, você não está sozinho, não. Deus vai enviar os teus anjos para se proteger. Deus vai enviar os teus anjos para te alimentar. Porque foi assim também com Jesus. Ele estava no deserto, mas ele foi alimentado pelos anjos. O Pai enviou um anjo para alimentar Jesus. O teu filho estava ali fadigado, Jesus estava esgotado. Imagina uma pessoa no deserto, um calor tão grande. Imagina uma pessoa esgotada, uma pessoa sem força. E ali na última força, tirando força da onde não tem força. E ali Jesus sendo tentado pelo inimigo da nossa alma. Mas ele venceu naquele deserto. Mas quando ele venceu aquele deserto, agora o pai vai falar assim para o filho: filho, vai agora fazer minha obra. Deus envia os teus anjos para alimentar Jesus. Ele vai fazer a obra que é revestido de poder, revestido de unção, de poder sobre a vida dele. Porque Deus, ele prova nós. Às vezes Deus fala, grande é a obra, mas também você vai ser provado. Às vezes Deus fala assim, Deus tem uma chamada tão forte. Muitos falam, Deus revelou, Deus usou um profeta e falou que minha chamada é forte. Mas você vai passar pelo deserto também, para ser preparado, para ser lapidado.
E no deserto que Deus vai te ensinar você a caminhar. É no deserto que você vai aprender ali, dar valor das coisas de Deus. Mas o deserto é uma preparação. O deserto é doído, o deserto. Porque quando você olha na Bíblia, você vai ver o povo de Israel, quando ele foi tirado do Egito, levado para o deserto. Aquele povo começaram a murmurar. Eles começaram a murmurar, lembrando da batata, do alho do Egito. Tem muitas pessoas voltando para trás, voltando para o Egito. Tem muitas pessoas falando, mas lá no Egito tinha batata, tinha coisas boas. Agora estou pelo caminho do Senhor, estou passando pela aprovação. Mas o caminho do Senhor, nós temos que passar por todo esse obstáculo. Mas é a permissão de Deus. É a permissão do Senhor na nossa vida. Que Deus nos leva nós para o deserto. Mas o deserto não é para a morte não. O deserto é uma preparação na mão de Deus. Porque muitas vezes Deus fala, a obra é grande. Mas você vai passar pelo deserto também. E você vai passar pela aprovação de Deus também. Jesus, ele foi pelo deserto. Ele foi provado no deserto. Ele passou uma provação ali no deserto. Mas ele venceu o deserto. Ele venceu ali aquela provação no deserto. E o deserto não é para a morte. Deserto é uma preparação de Deus. Uma preparação para o teu ministério. É uma preparação que Deus leva os teus filhos para o deserto. Mas Deus leva por algo grande. Por algo ali de Deus sobre a tua vida. É uma preparação. Porque no deserto, você vai ficar sozinho no deserto. No deserto vai ser você e Deus. Jesus estava sozinho no deserto. Jesus estava lá no deserto passando a provação sozinho. Mas ele venceu ali aquela provação do deserto. E o deserto é uma preparação na vida do crente. É uma preparação para a minha vida, para a tua vida. É uma preparação. Todo crente, ele passa pelo deserto. Todos passam pelo deserto. Jesus passou pelo deserto também. Jesus não começou a obra dele, já foi batizado pelo Espírito Santo, já foi fazer a obra não, ele foi batizado pelo Espírito Santo, foi levado para ser provado na mão de Deus. Mas ele venceu ali aquela provação, ele venceu ali aquela provação que ele passou naquele deserto. E Jesus, ele foi revestido de poder, de unção. E ele sai daquele deserto ali, cheio da presença do Senhor. Ele sai cheio da autoridade, expulsando demônios, operando milagre, transformou a água em vinho. E ali Jesus ressuscitou mortos. E Jesus falou, aquele que crê em mim vai fazer obras maiores que eu fiz. Obras maiores. Que você crê na palavra do Senhor, você vai fazer obras maiores que ele fez. Essa é a promessa que Deus deixou para mim e para você. E Deus falou, derramarei o meu espírito sobre toda a carne sobre a terra. Jesus falou, derramarei o meu espírito sobre toda a carne sobre a terra. Não importa a idade, pode ser jovem, pode ser velho, pode ser crianças. Mas Deus falou, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Porque Deus, ele fez uma promessa sobre a terra. Ele fez uma promessa, derramarei meu espírito sobre toda a carne. E a Bíblia diz que Jesus, ele vem sobre a terra, mas quando ele foi relevado, ele falou, vou derramar meu espírito. E a Bíblia diz que Jesus, de Atos 2, ele derramou a tua presença sobre todas aquelas pessoas que estavam orando, estavam perseverando dentro daquele templo, orando ao Senhor. E ali o Jesus, o Espírito Santo, foi derramado sobre aquele local.
E aqueles homens foram batizados pelo Espírito Santo também. Eles foram ungidos pelo Espírito Santo. Eles estavam orando, perseverando em oração. Porque Deus, ele gosta de perseverança. Aquele que ora, aquele que busca, aquele que persevera na presença do Senhor. Porque quando você persevera na presença de Deus, as bênçãos de Deus vão começar a vir sobre a tua vida. Porque a palavra do Senhor fala que o céu é conquistado à força. Você tem que perseverar em oração, você tem que perseverar em busca. Você tem que perseverar na presença de Deus. Mesmo que você está passando luta, mas você tem que perseverar. E você tem que crer na promessa do Senhor, que Deus fez uma promessa sobre a tua vida. Que Deus, ele lançou uma profecia sobre a tua vida. A profecia de Deus, ela vai se cumprir sobre a tua vida, a profecia. Porque tudo que é gerado na profecia de Deus vai acontecer, vai se cumprir, porque Jesus, quando ele vem na terra, foi a base de profecia. Quando Jesus vem sobre a terra, João Batista, quando ele vem sobre a terra, foi base de profecia dos profetas. O profeta Isaías profetizou, falou, uma voz que clama no deserto, ia preparar o caminho do Messias. Então, João Batista estava debaixo de uma profecia. Que você está debaixo de uma profecia. Você pode olhar e falar, Senhor, mas eu estou no deserto, mas Deus vai cumprir as promessas. Esse deserto é por causa da promessa. Esse deserto está passando porque Deus lançou uma profecia sobre a tua vida. Ele está se preparando. Ele está se preparando, você está debaixo de uma profecia do Senhor. E quando Deus, ele lança uma profecia sobre a tua vida, não tem ninguém que pode quebrar essa profecia. Homem nenhum pode quebrar essa profecia. Porque essa profecia, ela vem da parte de Deus. Tudo que vem da parte de Deus, ninguém quebra. O homem não quebra. Que Deus lançou uma profecia sobre a tua vida, se prepara, que a promessa vai se cumprir sobre a tua vida. Foi assim também na vida de Jesus, sim, ele estava debaixo de uma profecia. João Batista estava debaixo de uma profecia, uma voz que clama no deserto. Tudo gerado debaixo de profecia tem crescimento. Deus opera a maravilha dele. E Jesus estava debaixo da profecia do Pai. E a Bíblia diz que Jesus, ele operou tantos milagres. Tem milagre de Jesus que não foi relatado na Bíblia. Foi tantos milagres que Jesus operou que não foi relatado. Tem tantos que não foi escrito, muitos milagres que Jesus operou. Tem milagre que eu e você nem imaginamos que Jesus operou. Foi tantos milagres. Mas o fundamento de tudo é a obediência. Porque Deus falou, aquele que obedecer a minha palavra, as bênçãos dele vai seguir você. As bênçãos de Deus vai estar sobre a tua vida, as bênçãos do Senhor. Porque as bênçãos do Senhor, ela vai te seguir as bênçãos do Senhor. Mas a obediência à palavra. Porque Deus, ele falou para Salomão, Salomão, que você obedecer a minha palavra, Salomão, a fama vai estar sobre a tua vida. Que a Bíblia fala que Deus, ele deu uma sabedoria para Salomão, uma sabedoria tão grande. E Deus deu riqueza para Salomão, mas Deus também deixou uma palavra para ele, de obediência. Que ele, se obedecesse a palavra do Senhor, tudo que Deus deu para ele, iria perder. E a Bíblia diz que Salomão obedecesse a palavra de Deus, e a fama, a sabedoria, a riqueza, tudo que Deus deu para ele, é continuar sobre a vida dele. Porque Deus deu para Salomão, porque a Salomão, ele amava o Senhor, ele amava Deus. E Deus falou para Salomão, pede o que queres. Ele pediu, Senhor, me dá sabedoria para cuidar desse povo. E Deus achou tanta graça de Salomão, Deus falou para Salomão, Salomão, não vou só te dar a sabedoria, vou te dar também riqueza. Vou te dar também a prosperidade. Mas Deus também deixou um decreto para Salomão, obedecer a palavra dele. E a Bíblia diz que Salomão, ele foi um homem muito próspero, um homem ali abençoado por Deus.
A palavra do Senhor fala que pessoas saíam de longe para ver a sabedoria de Salomão. E a sabedoria de Salomão era uma sabedoria tão extrema. E ali ele julgou a causa de duas mulheres. E ali ele deu ao filho para aquela que era a mãe, porque o dom da sabedoria estava sobre a vida de Salomão. E Salomão, ele reina sobre Israel ali com muita sabedoria. A fama dele espalhou, porque foi o próprio Deus, viu o coração de Salomão. Porque o coração de Salomão não estava na prata, não estava no ouro. O coração de Salomão estava em Deus. Porque Deus, ele contempla o nosso coração. Deus contempla, não está o nosso coração que está em Deus, está na bênção materiais. Muitos buscam o Senhor por bênção, muitos não buscam o Senhor por Ele, por amor, não. Por isso tem muitos que abandonam o Senhor, porque quando passa pelo deserto, aí abandonam o Senhor, sai da presença de Deus. Mas às vezes é Deus provando a pessoa, Deus provando a fé de cada um, para ver, vai continuar na presença do Senhor, que vai continuar adorando ao Senhor, vai continuar buscando a presença de Deus, que vai continuar ali dando sacrifício para o Senhor. Você pode passar a provação que for, mas você tem que dar sacrifício para o Senhor. Você tem que dar o holocausto para Deus no momento bom, momento de luta, momento bom. Porque a palavra do Senhor fala que Jó, mesmo ele passando por luta, mas Jó, ele deu sacrifício para Deus, ele não parava de adorar. Mesmo que Jó estava ali leproso, mesmo que Jó estava ali na carne viva, mas Jó estava adorando ao Senhor. Mesmo assim, Jó estava ali glorificando o nome de Deus. Mesmo assim, Jó não deixava de adorar a Deus. Porque é no deserto que o crente recebe vitória. É no deserto que o crente recebe as bênçãos do Senhor. E Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou a história de Jó. Deus restaurou a vida de Jó. Deus restaurou tudo que Jó perdeu, tudo Deus restaurou. Mas porque Jó, ele adorou o Senhor. Jó, ele não deixou ali de acreditar em Deus. Mesmo que Jó, ele passou ali uma provação, ele passou pelo deserto. Ele passou numa situação ali terrível pelo deserto. E a Bíblia diz que até os amigos de Jó olham para Jó e falam assim: Jó, você pecou contra Deus, Jó. Até os amigos de Jó pensou que Jó tinha pecado contra Deus, mas Jó não tinha pecado contra Deus, era a permissão de Deus. Deus estava provando ali o coração de Jó, porque o inimigo, ele vai até o céu falar: ah, Deus, Jó te adora porque ele tem riqueza. Jó, ele te adora porque ele tem pessoas para trabalhar com ele. Deixa eu tocar nos bens dele, para ver ele que vai continuar te adorando, para ver ele que vai continuar te dando um sacrifício pelas madrugas. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que Jó não ia negar ele, que Jó ia continuar adorando a Deus. E Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó, tocasse nos bens de Jó. A Bíblia diz que o inimigo tocou nos bens de Jó, matou os gados, camelos, e ali os empregados de Jó, a maioria morreram tudo, morreram também, não escapava um, levava notícia para Jó. Mas mesmo assim Jó, ele não deixava de adorar o Senhor. Mesmo que Jó estava passando pelo deserto, mas Jó estava ali clamando ao Senhor. Jó estava ali dando sacrifício para Deus. E a palavra do Senhor fala que o inimigo, ele não parou. Ele vai até Deus e fala: Senhor, ele está ainda te adorando, deixa eu tocar na saúde dele, deixa eu tocar pelo menos na saúde dele, para ver que ele vai te adorar. E a palavra de Deus fala que o inimigo tocou na saúde de Jó. A palavra do Senhor fala que Jó, ele ficou ali leproso. A carne de Jó ficou na pele viva. Mas mesmo assim ainda Jó, ele continua adorando a Deus. Mesmo assim Jó, ele não deixou de adorar o Senhor. Nem Jó sabia porque ele estava passando por aquele processo.
Jó, ele não sabia porque ele estava passando por aquele processo tão doído. Jó, ele estava passando por um processo, até os amigos de Jó falaram que nada, Jó pecou contra o Senhor, Jó está no pecado. Os amigos de Jó falaram que Jó estava ali no pecado contra Deus. E a palavra do Senhor fala que Deus, ele virou o cativeiro de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus virou o cativeiro de Jó. Deus ali restaurou tudo que Jó perdeu. Jó, ele foi restaurado, a família de Jó. Deus deu tudo de volta para Jó, deu filhos para Jó. Jó, ele passou pelo deserto. Jó, ele passou por um momento difícil, mas ele não largou a Deus. Ele não virou as costas para o Senhor. Jó, ele continuou ali adorando a Deus. Mesmo ali, ele perdeu a sua família, perdeu filhos, perdeu filhas. Mas Jó, ele ficou firme com o Senhor. E Deus restaurou a vida de Jó. Deus, ele faz assim na vida daqueles que perseveram. Aquele que passa pelo deserto, mas não olha para trás. Aquele que passa a luta, mas está ali buscando ao Senhor. Aquele que crê na palavra do Senhor, crê na promessa do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que nós temos que firmar a nossa casa na rocha. Na rocha que é Jesus. Que nós não firmar a nossa casa na rocha, vai vir um vento, vai derrubar tudo. Mas quando a tua casa é firmada na rocha, você é como palmeira. O vento pode soprar, mas você vai até lá embaixo, você volta, você é como palmeira, você não cai. Porque a sua casa está firme na rocha, você tem estrutura. Você tem estrutura com Deus, você está dentro da palavra de Deus. Aquele que está dentro da palavra de Deus, ele não olha para o deserto, ele olha para Deus. Ele não olha para a luta, ele olha para Deus. Pode vir luta que for, mas está olhando para o Senhor. Pode vir um vento, mas a tua casa não cai. Pode vir calúnia, a tua casa não cai. Pode vir fofoca, perseguição, mas a tua casa não cai, porque você está firme na rocha. Você está vivendo a palavra de Deus. Porque aquele que vive a palavra de Deus não cai não. As pessoas podem olhar para você e falar, você vai cair, você vai parar, não vai não, porque sua casa está na rocha, está firmada na rocha. Ei, você está firmado em Jesus. Porque quando o homem, ele firma em Jesus, nada derruba você. Calúnia, falsa acusação não te derruba. Oração contrária não te derruba. Palavra contrária não te derruba. Palavra de maldição não te derruba. Sua casa está firme na rocha. A sua casa está firme em Jesus. Porque a casa firmada na rocha, ninguém tem poder de derrubar a sua casa não. Sua casa está na rocha, sua casa está em Jesus. Você firmou a sua casa em Jesus, você firmou em Deus. Porque nós temos que firmar em Jesus. Porque aquele que firma em Jesus, ele pode passar pelo deserto, mas ele não cai, ele não volta para trás, ele não volta para trás não. Porque aquele que firma a sua casa na rocha é diferente. É diferente. Quando você firma a sua casa na rocha, a palavra de Deus está no teu coração, a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Nós estamos vivendo os momentos difíceis do evangélico. Que você não andar com a palavra, você não vai aguentar caminhar no evangélico de Deus. As palavras estão se cumprindo, as profecias do Senhor estão se cumprindo sobre a terra. A palavra de Deus está se cumprindo, que você não andar na palavra, você vai desistir, você vai parar, mas quando você firma a sua casa na rocha, que é Jesus, na palavra dele, você não vai cair, você vai viver a verdade, você vai viver a palavra de Deus. Tem muitos que estão parando porque não está firmando a casa na rocha. Tem muitos que estão parando porque a sua casa não está na rocha, está firmando a casa na areia. Nós temos que firmar nossa casa na rocha, que é Jesus. Nada vai derrubar a sua casa, porque sua casa tem estrutura. Você firmou em Jesus, porque aquele que está com a palavra dentro de si,
A palavra está dentro do teu coração, você está enraizado. Você está como aquela árvore, a sua raiz está com a profundeza. A sua raiz está profunda. A tua raiz está profunda. Vento nenhum arranca a tua árvore. Nada vai arrancar a tua árvore, porque a tua árvore está estruturada em Jesus. Porque aquele que não raiz com Jesus, na palavra de Jesus, que não coloca sua vida na mão de Jesus, crendo em Jesus, não vai aguentar quando vir a tempestade. Não vai aguentar quando vir os momentos mais. Jesus falou, se prepara, porque vai vir os momentos mais também, momento que não vai ser bom, nós temos que estar preparados, por dias bons, por dias ruins. Que nós não estiver preparados por dias bons, por dias ruins. Ninguém sabe os dias bons, dias ruins. Hoje eu posso estar bem, amanhã eu posso não estar bem, mas eu tenho que estar preparado, revestido do poder de Deus, revestido da unção de Deus. Tem que estar revestido do poder do Senhor. E a nossa casa tem que estar na rocha. Porque Jesus falou, aquele que montar a casa na areia, não vai aguentar. Não vai aguentar não. Aquele que montar sua casa na areia, vai vir um vento, uma tempestade, não vai aguentar. Vai vir uma fofoca, não vai aguentar. Vai vir uma calúnia, não vai aguentar não. Vai falar, estão me caluniando, estão falando mal de mim. Eu vou parar de ficar no evangélico. Sabe por quê? Montou a casa na areia. Não está na palavra, está fora da palavra. Quem está na palavra não vai ligar o que está falando de você não. Pode, estão falando de você, mas você não liga não, porque você tem raiz. A sua casa está na rocha, você tem raiz perante a Deus. Quem tem raiz não liga. Quem está firmado na rocha não liga não, que está falando mal não, que está se caluniando não. Sabe por quê? Você está dando fruto. Você está dando crescimento no mundo espiritual. Você está como Jesus. Você está resplandecendo pela presença de Deus. Você está como Jesus. Você está andando, a luz está brilhando. Como Jesus estava andando em Cafarnaum, a luz estava brilhando. Estava tendo libertação sobre aquelas vidas. Aquele lugar de treva começou a brilhar luz. E a luz de Deus incomoda muitos. A luz do Senhor incomoda muitos. Porque Jesus, quando ele andava na Galileia, incomodava muitos. Nem todos que estavam na sinagoga estavam com concordância com Jesus. Nem todos. Muitas vezes vai ser assim na minha vida, na tua vida também. Mas aqueles que estão com a casa na rocha, firmada na rocha, não vai abalar a estrutura. Não vai te abalar. Porque você está firme. Você está forte na rocha. A sua casa está firme na rocha. Você é como a palmeira. O vento sopra, a palmeira vai lá embaixo e volta. Muitos quando olham pensam, caiu, mas não caiu não. Você é como a palmeira, você vai até lá embaixo e depois você volta de novo. Quando eles pensam que a pessoa caiu, não caiu, está de pé, como a palmeira. A palmeira, ela tem resistência. O vento, a tempestade, ela tem resistência. Pode ventar, a palmeira não cai. É assim o crente, é como palmeira, firme, raizado. Porque quando você anda na palavra de Deus, você guarda a palavra do Senhor, você começa a se enraizar, você começa a viver aquilo que Deus viveu, porque Deus falou assim, que nós está no Pai, nós vamos aprender com Ele, que nós guardar a palavra dele, nós vamos aprender com Ele. Ele vai nos ensinar o que Ele andou também. Ele vai nos ensinar. Nos momentos ruins, você vai passar glorificando a Deus, porque você está na palavra. E muitos vão olhar e falar assim, mas como é que pode? Ele não cai, ela não cai, ele não cai, mas como é que pode? Levanta a calúnia, mas está de pé. Levanta a calúnia, mas está buscando na mesma proporção. Porque tem pessoas que passam vento, não vou orar mais, não vou jejuar mais.
Tem pessoa que a pessoa falou um eu saí da igreja, não vou para a igreja mais, estou voltando para o mundo. É pessoa que montou a casa na areia. É pessoa que formou a casa na areia, não na rocha. Qualquer ventinho ele vai para o mundo. Abandona Jesus. Abandona a promessa. Aí muitos ficam com a promessa presa. Não conclui a promessa. São poucos que as promessas se cumprem. São poucos. Muitos voltam para trás. Poucos que vão seguir adiante. São poucos. Mas nós temos que firmar nossa casa na rocha. Em Jesus. A palavra do Senhor, ela está se cumprindo sobre a terra. Por isso nós temos que estar orando, buscando, se revestindo do poder de Deus, se revestindo de toda a armadura do Senhor, se revestindo, porque o inimigo, ele tem uma fúria na vida dos ungidos de Deus. Você é ungido do Senhor, você é uma ungida de Deus. Você está sobre a terra por uma missão, como Jesus andou na terra por uma missão. Ele foi para o Pai, mas falou assim, mas o poder do meu Espírito Santo está sobre vós, para fazer a minha obra aqui sobre a terra. A mesma obra que eu fiz, vocês vão fazer, maiores que eu fiz. Jesus falou, maiores que ele fez. Vocês vão fazer a obra maiores que Jesus fez sobre a terra. A mesma obra que ele fez, nós vamos fazer. Maiores ainda, maiores. Tem muitos milagres que Jesus operou que não foi relatado na Bíblia. Muitos milagres. Milagres que eu e você não imaginam. Tem muitos que criticam as maravilhas de Deus. Tem muitos que não acreditam o que Deus ainda opera milagre, que Deus ainda cura. Muitos acham, não existe isso. Existe sim. Muitos acham, mas como é que pode uma pessoa vai operar milagre? É só aqueles tempos, aqueles homens também eram como eu e você também, falhos também, como eu e você, ser humano, como eu e você também. Porque a Bíblia diz que Pedro, ele era um piganhada. Pedro, ele era um homem, ele tinha uma pelatura crente. Mas Deus ali converteu Pedro. Pedro foi convertido dia de Atos. Pedro ali foi convertido, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Naquele dia que Pedro foi batizado, Pedro, quando abriu o pergaminho, foi tanta alma que aceitou Jesus. Quando Pedro começou a pregar ali, falando o pergaminho, pregando a palavra de Deus, que Pedro falou para aqueles homens, meus irmãos Galileu, esses homens não estão bêbados, esses homens estão embriagados pela presença de Deus. Foi uma presença de Deus tão forte naquele local. A profecia estava se cumprindo de Atos 2. A profecia estava se cumprindo naquele dia. Aquele povo estava debaixo de uma profecia, eles estavam orando, perseverando. Você tem que perseverar pela promessa que Deus fez sobre a tua vida. Você tem que estar orando, tem que estar perseverando. Aqueles homens se perseveraram pela promessa. E Deus derramou o teu poder sobre a vida deles. O poder de Deus foi tão grande, aqueles homens não conseguiam ficar de pé. E eles levantavam e caíam. Levantavam e caíam. Era tanta unção, tanto poder de Deus. Porque quando o poder de Deus desce no local, as pessoas não aguentam ficar de pé. As pessoas são embriagadas pela presença de Deus. É algo extremo, é algo sobrenatural de Deus. E Pedro falou, meus irmãos, esses homens estão embriagados pela presença do Senhor. E eles olhavam um para o outro e miravam as línguas que eles estavam falando, línguas de outras nações, uns que não eram da mesma terra, falando a língua deles, e eles ficaram admirados. Eles ficaram perplexos, vendo aquelas maravilhas de Deus. Foi algo ali sobrenatural em Atos 2. Mas estava se cumprindo o que é a promessa de Deus sobre a vida dos filhos do Senhor, sobre a terra.
né? Foi essa palavra, né, que Jesus colocou no meu coração, né? Tava falando nessa parte da noite. Amém? Vou estar levantando uma oração, né? Vou estar aqui orando. Amém? Ora por todos, mas Amém. a Sandra pediu pelo casamento dela e o Jadielson, para ele se fortalecer, para eles voltar para o caminho do Senhor. Amém. Pai, nessa noite, meu Deus, eu apresento, Pai, cada um de teus filhos, Pai, que está participando, Pai, dessa live, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, cada um agora, Senhor Jesus, o Senhor venha estar tocando, Pai, com o teu Espírito Santo, Senhor. Pai, esses, Pai, precisa, Pai, de renovo, Pai, do teu Espírito Santo. Pai, vai tocando, Pai, vai renovando, Pai, esse que necessita, Pai, de um renovo, Senhor. Vai tocando, Pai, com o teu Espírito Santo, Pai. Vai renovando, Pai, os teus filhos, Pai, do outro lado, Pai, precisa de renovo. Pai, vai tocando, Pai, sobre a vida deles, Pai, nesse momento. Pai, esse, Pai, que necessita, Pai, de uma porta de emprego também, Senhor. Abre a porta de emprego, Pai, para os teus filhos, Senhor. Pai, que teus filhos, Pai, venham a testemunhar, Senhor. Pai, que teus filhos, Pai, venham cantar, Pai, o hino da vitória, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, cada vida, Pai, que participou, Pai, nessa online, Senhor. Vai abençoando, Pai, cada um dos teus filhos, Pai. Pai, vai abençoando, Pai, em todas as áreas, Senhor. Pai, em todas as áreas dos teus filhos, Pai, vai derramando, Pai, as tuas bênçãos, Senhor. Vai derramando, Pai, as tuas bênçãos, Pai, do teu Espírito Santo, Pai, em cada vida, Senhor. Pai, em todas as áreas, Senhor Jesus, vai abençoando, Pai, os teus filhos, Senhor. Pai, vai abençoando, Pai, cada um, Pai, na área espiritual também, Pai, vai fortalecendo, Pai, do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, eu apresento, Pai, cada dessas vidas, Pai, perante o Senhor, Pai, nessa noite, meu Deus. Abençoa, Pai, cada um, Pai, dos teus filhos, Pai, no nome de Jesus, Pai. Vai tocando, Pai, a cabeça aos pés. Cobre os teus filhos, Pai, com o teu sangue, Senhor. Reveste eles, Pai, com toda a tua armadura, Pai, espiritual, Pai, nessa noite, meu Deus. Pai, no nome de Jesus. Renova, Senhor, enche eles, Pai, da tua presença, enche eles, Pai, da unção, Pai, do teu Espírito Santo, Pai. Vai derramando, Pai, mais unção sobre a vida deles agora, Senhor. Vai derramando, Pai, a unção dobrada, Pai, sobre a vida deles, Senhor. Vai derramando, Pai, a unção dobrada, Pai, a unção dobrada, Pai, do teu Espírito Santo, Senhor. E vai renovando, Pai, cada um deles, Pai, nesse momento agora, Senhor. Vai renovando, Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Pai, cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém, meu Deus. Quer saudar o Pai de Jesus para o povo de Deus. Até mais.